E a primeira pergunta que a gente vai responder hoje é uma pergunta que eu já recebi algumas vezes, e eu devia ter respondido já algumas vezes, não sei se eu respondi por comentários aí, mas eu senti que, assim como, qual que é o nome dessa pessoa mesmo? A Sabrina comentou aqui, eu acho que é interessante saber a origem ou do porquê que esse canal se chama Movimento 140. Não é nenhum segredo, não é nada muito mágico, muito místico, mas eu acho que cria uma certa curiosidade, né, já que não é muito comum. Algumas pessoas até perguntaram, nossa, mas por que você mudou o nome do canal? Fica às vezes difícil de encontrar por esse nome, né? Porque ele não remete diretamente a algo de linguística. Mas é que ele tem uma história. E aí eu acabei escolhendo por manter pela história, mas pode ser que no futuro isso mude, quem sabe, né? Em 2018, eu tinha uma ideia de começar uma página no Instagram de poesia, especificamente. Eu gosto de escrever, tenho umas coisas guardadinhas, tem até um livro de uns concursos que eu participei aí, que foi publicado, esse aqui que tá aberto, é um poema meu que tá publicado num livro, né? Então, assim, eu gosto de escrever, tinha muita vontade de escrever, e eu tinha a necessidade de pensar em algo que era, talvez, fora do que a gente tá acostumado da poesia. Ou seja, a gente sempre tá acostumado com a poesia, aquela forma erudita, aquela forma, ah, assim, aquelas formas mais tradicionais de escrever poesia. E aí eu percebi que. Ah, o Andrei até diz aqui que queria sempre quis saber o nome, o porquê do nome, né? Eu vou explicar agora. Então, eu tinha essa necessidade de escrever de fazer uma página que tentasse, ou escrever poesia que abordasse, tô abrindo a página pra vocês verem, que tentasse mudar um pouco a forma que nós produzimos poesia. Ou seja, se a gente tá num momento presente em que essa forma de consumo de conteúdo de texto, por exemplo, é diferente também, a forma que a gente interage com as redes sociais, etc., eu achei que faria sentido escrever uma poesia adaptada ao nosso tempo. E é por isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, compartilhar a página. É por isso que eu decidi então criar a página chamada Poesia 140. Ela tá uma página inativa, ela chegou ali a ter 1.600 seguidores, foi uma página que andou bem, assim, a pessoa era bem ativo. E era uma página de poesia colaborativa. Então, as pessoas enviavam texto para publicar também, não era só textos meus, né? E foi a partir disso que eu comecei, vocês podem ver que começou a aparecer alguns vídeos aqui, bem no começo do canal. E a ideia, eu tenho um manifesto aqui, era, porque 140, né? Era pegar uma forma de texto, um gênero textual, eu até defendo que é um gênero mesmo, porque a gente tem que pensar, um gênero textual, ele é feito pelo quê? Ele é definido pela função, pela sua estrutura interna, etc. E eu acho que o Twitter, ele cumpre esses requisitos de ter uma função específica, uma função comunicativa ou função linguística específica, e além disso ter uma estrutura interna muito específica que é a limitação dos caracteres. E essa limitação dos caracteres 140 me inspirou a pensar que da mesma forma que nós passamos pelo nosso feed de uma forma rápida, a gente não para ler textos muito longos, a poesia talvez tivesse que ser amputada ou mutilada para poder talvez se ajustar a essa forma a essa realidade, vamos dizer assim. Assim como no passado, em vários momentos, a poesia se adaptou a essa forma a como as pessoas talvez consumiam ou gostavam de perceber aquela poesia, talvez. E aí aqui é o manifesto que resume toda essa ideia. Ou seja, Procrusto, ao mutilar a poesia esquecida, apraz ao paladar. Você, leitor em débito, tem como preferido vinagre imediato ao vinho envelhecido. Então, toda a poesia é feita em 140 caracteres exatos, e aí a forma com que se disporia essa poesia dentro desses caracteres seria a sacada, ou seja, você pode escrever, não tem os versos quebrados como a gente está acostumado, né? Os versos eles são feitos, marcados muitas vezes, o que eu pretendia fazer, pela letra maiúscula, mas não é uma regra, é uma forma estética, uma opção estética. E então, assim, a letra maiúscula ou a pontuação vai marcar ali, talvez, essa quebra de estrofe. E Procrusto, no caso, eu não sei se alguém aqui conhece um pouco, mas vem de um daqueles contos gregos. Agora eu não consigo lembrar muito bem a história, enfim, o caminho da história para chegar no que eu queria, mas no final era o seguinte: ele é aquele ditado de medir a pessoa com a sua régua, ou seja, fazer um valor de juízo da moral das outras pessoas, da ética das pessoas, pelo menos, a partir da sua própria ética, e que normalmente não vai servir para aquelas pessoas. Então, por exemplo, o Procrusto ele fazia camas, né? Ele construía camas. E as pessoas que não cabiam na cama, ele cortava as partes do corpo para que elas coubessem na cama. E aí, no final, os deuses se vingam dele, fazendo a mesma coisa com ele, mostrando que, enfim, você for julgar as pessoas pela sua régua, pela sua métrica, você vai cometer injustiças, porque as pessoas não vão se encaixar nas expectativas do que ela quer. Então, da mesma forma como o Procrusto mutilava, vamos dizer assim, as pessoas para encaixar na sua cama, né? Agora tinha essa necessidade de encaixar na medida que ele estabelecia. Aqui a ideia era mutilar a poesia, ou quebrar a poesia mesmo, amputá-la mesmo, para poder fazer ela caber nesse momento que a gente vive, que pede uma poesia mais curta, vamos dizer assim, talvez uma forma de poesia mais curta. E aí, por isso, o vinagre imediato ao vinho envelhecido, porque precisa de tempo para um vinho ficar bom, né?
E, enfim, esse é o manifesto, e aí a ideia era justamente fazer uma poesia colaborativa. Então as pessoas enviavam, tinha muitas, aliás, tem até umas mensagens que ficaram por aí depois que eu precisava ter respondido, mas muitas pessoas enviaram textos, acho que teve mais de 100 autores diferentes, além dos meus, além de um colega meu que, um amigo meu, um grande amigo, na verdade, que colaborava com ela também. E a gente fazia essas poesias, vocês podem perceber que elas mudavam de forma, umas quebram a estrofe ou não, outras mantêm uma forma mais, sei lá, forma de texto mesmo. E a ideia era fazer justamente isso, poesia em 140 caracteres. Isso foi logo antes do Twitter mudar para 280, quebrou um pouco a ideia, né? Mas funciona da mesma forma, ou seja, você tem que escrever em poucos caracteres. E aí o que é interessante é, a partir dessa página, eu comecei a ter vontade também de falar sobre linguística. A princípio tinha que falar sobre literatura também, porque a página é sobre literatura, então pensei que podia falar um pouco dos dois. E eu comecei a fazer os vídeos. Só que eu percebi que o meu interesse era de manter o canal ativo com conteúdo de linguística, ia me tirar todo o tempo de fazer, por exemplo, a página de poesia. E fora que naquele momento eu tentava um pouco, talvez, talvez tinha ficado frustrado um pouco essa página, de algumas formas. E aí, então, eu comecei a postar os vídeos por essa página, e aí eu decidi separar, então, pensando que não era mais poesia, porque o foco não era fazer poesia, mas era fazer, mas vamos dizer assim, expandir isso para talvez um movimento, que podia incluir a produção literária de poesias, por exemplo, mas também a divulgação científica de conteúdos de linguística. Então, o nome foi uma herança da Poesia 140, da finada aqui Poesia 140, tinha a ver com uma forma talvez nova, colaborativa de fazer poesia, que, bom, pelo menos foi a minha intenção, né? Talvez um dia eu ainda tente de alguma forma publicar o que eu tenho guardado de poemas, tem uma compilação, uma coletânea própria dos textos que eu escrevi, desse formato aqui, talvez a gente até, tá, um dia eu pense em publicar isso, mas, enfim, essa é a origem, então, da página do nome Movimento 140, vem da afinada página Poesia 140. E eu achei que ficou interessante, porque, pra mim, dá uma ideia, talvez, eu não gostaria de colocar algo só no meu nome, parece ser uma coisa muito... Eu não queria que o foco do canal fosse a minha vida pessoal, ou as coisas que eu particularmente, apesar de ser impossível separar, particularmente quero dizer, ou penso, mas o fato de eu cortar ou fazer o recorte do que eu quero falar já é uma forma subjetiva de escolher o que eu vou falar, né? Mas eu queria tornar aquilo o menos subjetivo possível, talvez tentar desassociar um pouco da minha imagem pessoal, mas eu percebi também que para funcionar também a gente precisa dessa conexão com a pessoa por trás das câmeras, né? Então no começo as poesias elas eram feitas, eu recitava algumas poesias, postava essas poesias recitadas também, mas não tinha a minha imagem. E acho que isso dificulta, né, a geração de uma identificação com com o público, né? E eu também gosto de, particularmente na câmera, eu gosto de falar diretamente. Acho que é bom dar um nome para as coisas, né? Dar um nome para a pessoa que tá aqui. Vocês podem perceber que a estética foi mudando, né? Ela foi evoluindo e eu gostava muito de fazer essa página. Eu espero um dia talvez retomar a produção literária, fazer poesia de novo, mas por enquanto o foco tá realmente em produzir conteúdo de divulgação científica no YouTube. Como eu disse, foi uma jornada absurda esse último ano, porque eu comecei a postar regularmente, vocês podem ver no canal, desde julho. Não, foi desde janeiro do ano passado, mas ainda era meio errático. Eu comecei mesmo com o compromisso de dizer que eu ia investir tempo mesmo, até um pouco de dinheiro nesse canal, mais ou menos a partir de julho ou agosto. Então, eu conto mais ou menos a partir daí que o canal realmente começou a ter um crescimento regular e a ter visualização constante. Até então, era uma vez por semana, quando eu postava, e é um compromisso que a gente tem que criar. Às vezes é difícil manter esse compromisso, mas a gente tem que criar porque senão a gente acaba não fazendo as coisas, sabe? Você sempre vai ter muita coisa na frente, sempre vai ter trabalho, mestrado, tudo pra fazer. Então, se você não criar esse compromisso da obrigação de tentar manter aquilo pelo menos todo dia ou algumas vezes na semana, eu não teria talvez chegado nessa marca aqui, não porque, claro, essa marca das pessoas que se inscreveram, mas o meu esforço de manter o canal ativo e trazer temas que fossem interessantes, eventualmente que dessem até mais visualização, veio desse compromisso de se manter sempre ativo. E isso é muito importante pro YouTube, pra plataforma, e também pra mim, pra que a gente comece a levar as coisas de uma forma mais séria, né? Acho que enquanto eu tentei levar como um hobby, aquilo não ia pra frente, e eu sinto que as pessoas sentiam isso, talvez. E aqui meu compromisso é sempre, como eu disse, trazer com rigor científico, então se eu não sei falar sobre algum tema, eu vou me abster de falar sobre aquele tema. Então, explicando isso pra Sabrina, pro Andrei que tá aqui, pra todo mundo que tem curiosidade, eu até vou pensar em fazer um corte disso aqui pra deixar no canal, que é a origem do nome Movimento 140. Não sei se frustrou alguém, se alguém esperava uma coisa mais inteligente, mas é o que eu posso oferecer, não tem, não tem jeito.